Diálogos são encontros organizados pela Aviva que abordam temas voltados à educação e à primeira infância. Profissionais e especialistas são convidados a falarem sobre um assunto e os participantes podem tirar suas dúvidas. Deste modo, fortalecemos a comunidade escolar e fomentamos discussões importantes na área da educação. Esta edição de Diálogos aconteceu no dia 30 de março de 2023, partindo da reflexão: filho de peixe, peixinho é? Recebemos o psicanalista Hugo Guilherme Nunes, que falou sobre como os pais influenciam na formação da identidade das crianças. Bom, Hugo, a gente colocou, brincou aí com o nome do Diálogos, filho de peixe, peixinho é, uma dúvida aí para a gente tratar sobre esse tema, sobre a identidade. E acho que uma primeira questão que fica é como se forma a identidade, nas pessoas. É na primeira infância, não é? Se você puder contar um pouquinho para nós. Por tudo que eu pesquisei, eu analisei, pelo que eu estudo também, até por experiência própria, eu percebo que identidade não é algo que a gente nasce. É algo que nós vamos desenvolvendo à medida que nós vamos vivendo. Todas as experiências são capazes de contribuir para que nós consigamos definir a nossa identidade. Tudo aquilo que nós vivemos, tanto com os nossos pais, com o ambiente, e até as experiências externas, elas acabam por influenciar nessa nossa identidade. A identidade em si, ela é como nós nos enxergamos e não como os outros nos enxergam. Nós temos dois paralelos aí entre identidade e personalidade. A identidade é quem eu sou. Quando nós falamos de personalidade, nós estamos falando de como sou, que acho que ficaria mais claro falar de como eu ajo em relação a tudo que acontece. Então, essa identificação, ela precisa ficar muito clara. O idem de identificar vem do próximo, do parecido, do igual. Então, eu preciso ter experiências para que eu consiga formar a minha própria identidade. Eu não tenho ela como algo pronto, nasci pronto. Eu vou me desenvolvendo e vou me formando à medida que eu vou crescendo. Sim, por que a infância ela influencia tanto na identidade? Porque é onde nós formamos as nossas bases, principalmente psíquicas, para o desenvolvimento. Então, a primeira infância, aquele período que vai até os 6, 7 anos, ele é vital para a criança. Por quê? Porque essas experiências vão nortear. É como se eu perguntasse para você: você gosta de goiaba? Mas você comeu goiaba? Então, a identidade parte dessa experimentação, de que eu experimento as coisas e tenho um retorno daquilo, o gosto, a textura, o como eu me relaciono com aquilo. A identidade é uma tentativa de se reconhecer aquilo que eu sou, tal como aquilo que eu gosto. Porque a identidade também diz muito sobre aquilo que eu gosto. Então, eu sou aquilo que eu gosto. E por onde passam as experiências que formam aquilo que eu gosto? São todos os aprendizados que eu compus dentro dessa vivência, dessa minha personalidade, porém, não atribuindo o que sou, mas quem sou. O que está para personalidade. O que sou, ou melhor, o como está para a personalidade e o que sou está para a identidade. É um trocadilho, mas é muito interessante de como a gente se entende nisso. E aí a gente fica também, quais seriam os agentes, principais para a formação dessa identidade? Eu atribuo, na psicologia nós temos muitos números, Na psicanálise a gente evita um pouco os números, porque eles são detentores de uma capacidade de nortear. Então, vamos falar psicologicamente. Eu diria que 70% do que forma a nossa identidade são atribuições às experiências que nós vivemos com os nossos pais. Elas são um grande norteador. 20% relacionadas ao nosso ambiente. E 10% seriam agentes externos. Aquilo que nós vivenciamos como experiências, sendo elas traumáticas, sendo elas ótimas, como experimentar algo que nós vivemos em uma viagem, por exemplo, que não é nem o nosso ambiente
e nem os nossos pais, mas aquilo que nós vivenciamos, nós experienciamos. O grande formatador da identidade, ele passa pelo seguinte crivo. Quando a gente, como criança, como desenvolvimento de identidade, nós passamos por uma experiência que nós atribuímos como valorosa. Aquilo que nós fazemos, que nós trazemos para os nossos pais. E eles vão atribuir valor àquilo ou não. O que aquilo significa para o meu pai é muito do que vai significar para mim enquanto criança. Então, eu preciso da admiração dele para que eu saiba que eu estou no caminho certo. Quando o meu pai olha para mim com olhos de aprovação, eu sei, isso é bom. Mas quando ele olha com olhos de reprovação, eu acredito, isso é ruim. Toda criança, ela sofre de uma questão muito clara, que seria o abandono. Ela tem a todo momento o medo do abandono vindo dos pais. Se eu não fizer algo que ele goste, ele vai me abandonar. Isso é nítido, claro, e isso é psíquico. Ele não condiz com a realidade, mas o tempo todo a criança passa por essa experiência. E nisso ela vai avaliando. Então, quando ela tem experiências que vão formar a identidade dela, como, por exemplo, aquilo que eu gosto, a construção de algo, um desenho bonito. Quando eu levo para o meu pai, eu quero a aprovação dele para saber se eu estou no caminho certo ou não. Então, se eu levar isso com áreas de aprovação, eu sei que isso está sendo aprovado. Quando não, o contrário. É uma reprovação. Então, o meu medo faz com que eu tente atender ao máximo aquilo que meu pai espera de mim. E não aquilo que eu sou de verdade. Seria fantástico se as crianças tivessem a liberdade de poder olhar para o desenho que elas fizeram e falar, eu gostei. Independente do meu pai. Porém, ela não tem essa capacidade. Por conta do medo do abandono, ela precisa de aprovação. E essa aprovação para ela tem muito valor. Então, talvez, permitir que as crianças tenham essa experiência como algo pessoal, do tipo, papai, o que você achou do meu desenho? Vamos criar um personagem, o João, para que a gente possa englobar todos eles? O João chega para o papai e fala, papai, olha o meu desenho, o que você achou? Se esse papai trouxer para ele uma devolutiva, o que você achou, João? Fala para mim o que você achou disso, o que você vê aí? O que é isso? Você vai ver que a criatividade dele, a personalidade dele vai estar transferida ali. Quem ele é. Diferente de, João, tá muito bonito, parabéns. São formas de lidar, né? Você sabe que você falou isso e é exatamente dessa forma que a gente trabalha na escola, né? Existe essa expectativa, né, de aprovação por todas as crianças, como você explicou. E aí seria muito ruim, né, a professora elogiar uma criança e não outra, né? As crianças, elas fazem essa comparação justamente com essa necessidade de aprovação. Então, a gente toma muito cuidado em fazer essa pergunta de volta, né? O que você achou? O que você sentiu ao fazer esse desenho, ao fazer essa experiência, né? Para que tenha exatamente essa devolutiva, né? A criança possa, por ela mesma, né, pensar no que ela fez e elaborar aos poucos essas sensações, esses sentimentos, né? É bem importante. E é interessante, Fabi, que quando uma criança traz, mesmo uma questão mais racional, de 3 mais 2, ele coloca um resultado 6. Papai, tá certo isso aqui? Cara, você pode muito bem falar, não, filho, tá errado. 3 mais 2 são 5. Só que você vai estar atribuindo a ela só a responsabilidade de acertar. Se ela trouxer o 3 mais 2, 6, você perguntar, filho, você acha que tá certo? O que você acha disso? Pai, 3 mais 2 são 6, não são? Você fala, vamos lá. Quantos dedos você tem na mão? Você tem 5, certo? Se a gente tirar 2, ficam quantos? 3. Esses 2 não são os mesmos 2 que estão aqui? E esses 3 não são os mesmos que estão aqui? Mas deixa eu perguntar, você tem 6 dedos na mão ou só 5? Você percebe que faz a criança pensar e ela questiona aquilo que ela traz. Tá errado. 3 mais 2 são 6. Mas, para o entendimento de mundo dela, ver que ela tem a capacidade de resolver aquilo, solucionar, é muito mais construtivo, para que ela possa questionar aquilo que ela traz a você antes mesmo de trazer. E isso constrói nela essa capacidade de se autoavaliar, para que ela consiga se desenvolver. Isso é lindo. Toda criança, ela tem uma capacidade inata. E nós vamos limitando as capacidades delas. Nós devemos dar maior capacidade, maior potencial para elas, para que elas possam se entender e não trazer tudo e receber respostas prontas. Isso limita muito a criança, que na verdade é o que limita o adulto
na idade que nós estamos como pais, né? Você acha que, dependendo da história de vida, né, a história de vida de cada pai, de cada mãe, influencia, então, na construção dessa identidade da criança? Como que a gente pode fazer diferente, né, nós pais, para tentar mudar esse caminho, assim? Fabi, tem uma questão que eu estava estudando, estava pensando e falei, nossa, olha que interessante, que ponto de vista, né? Quando nós falamos do nosso filho, nós estamos falando de um personagem que é criado dentro da nossa psique pela nossa expectativa. Então, nós atribuímos ao nosso filho uma série de atributos e conhecimentos que nós julgamos corretos pela nossa experiência. E quando a gente fala do João, aquele nosso personagem, ao invés do nosso filho, nós atribuímos a ele uma identidade particular. Então, quando nós falamos o nosso filho, ele tem todos os atributos. Imagina uma corda, ou melhor, uma corda não, uma corrente. Ele é só um elo daquela corrente. Quando eu falo do João, ele é outra corrente, e não só um elo, porque ele é meu filho, porque eu também sou filho de um filho, que são os avós, os pais e os netos. Porém, quando eu falo do João, você percebe que eu quebro essa corrente e estou falando da parte em específica, não de tudo que forma. Então, eu acredito que nós podemos atribuir a eles a própria identidade. Quando eu falo dele, eu não falo do meu filho, eu falo do João. O que o João fez, o que o João faz, o desenho do João, menos o meu filho, o meu filho, o meu filho. Esse sentimento de posse traz dentro dele uma capacidade inata de avaliação do nosso próprio eu. Eu sou assim. Então, eu espero que o meu filho... Você percebe que tem o eu aí, nessa palavra meu? Esse eu atribuo a ele. E quando eu estou falando do João? Mas meu nome é Hugo. Quando eu estou falando do João, você percebe que eu estou falando de outro. E esse outro quem é? O que esse outro gosta? O que esse outro faz? Eu acho que é muito sutil, mas é muito bonito nós atribuirmos a ele uma identidade própria para que ele possa desenvolver essa própria identidade. Esse eu acho que é um ponto vital que nós podemos trabalhar dentro do desenvolvimento da identidade. Falar do João, falar do Pedro, do Roberto, do Augusto, da Clara, da Ana, e não do meu filho, para que eu consiga quebrar esse elo, para que ele possa ter a liberdade. Lembrando ter sempre... a sua própria corrente. Eu gostei dessa comparação, né? Cada um é uma corrente, né? Esse diálogos, ele traz muito da questão, estamos falando sobre filhos ou sobre pais? Estamos falando dos nossos filhos para ajudá-los, ou estamos falando de nós? Porque é sobre nós também. Nós temos a nossa identidade. O quanto eu não sou influência do que o meu pai foi. Eu tenho uma briga enorme. Eu, desde os 18 anos, segui os passos do meu pai. Com 40 anos, eu resolvi falar, esse não sou eu. Eu sou diferente disso. E hoje, eu me desvinculei totalmente dessa imagem justamente porque eu resolvi dar voz à minha própria identidade. E não simplesmente atender a identidade que foi atribuída a mim. Como filho, para de ser filho, eu quero ser o Hugo. O Hugo é o que eu sou, é o que vale a pena para mim, é onde eu vivo, onde eu existo. As pessoas adoecem por não terem a capacidade de se expressar, de possuírem a própria identidade e dar voz a ela. Elas são cada vez mais aprisionadas nos próprios sentimentos. E mal sabem elas que muito disso não se faz agora, se fez na infância. Pelos limites que foram impostos, a liberdade que nós damos para os nossos filhos é muito importante. Quando nós falamos do desenho do meu filho, o desenho do meu filho é bonito, é legal, tal, mas temos que lembrar também, Van Gogh, Picasso, foram filhos que resolveram entender a própria identidade e atribuir a ela um significado pessoal. A Mona Lisa só é a reprodução de Picasso porque ele resolveu dar voz à identidade dele. É isso que eu gosto de fazer. Eu vou fazer isso. E fez. A própria obra criou uma identidade. Eu estou insistindo um pouco, né, nessa questão da formação da identidade, a influência dos pais. E aí eu fico pensando que, então, assim, como que os pais podem atuar, né, para que as crianças encontrem o seu caminho, que elas construam a própria identidade, né, de forma mais confiante, leve. Eu acredito que o primeiro passo, eu acho que seria desvincular o que ele é do que eu sou, das minhas experiências. Aquilo que eu julgo correto é diferente, mas aquilo que ele apresenta para mim como identidade,
como a vontade dele, o que ele é, eu devo analisar não como meu filho, mas como João produzindo. O João, ele é um alguém. Então eu preciso permitir que ele se expresse. Essa expressão dele, ela pode ser diferente da minha. Nós falamos uma palavra muito interessante que foi alteridade. E a alteridade é justamente isso, o que é do outro, para que nós possamos avaliar ele como alguém único. Essa palavra alteridade acho que caiu super bem, porque essa alteridade é justamente entender que o outro é diferente. Entender que o outro não é igual a mim. Quando eu consigo me entender, eu consigo entender ao outro. Mas quando eu não me entendo, normalmente eu não vou conseguir entender ao outro. Então, o primeiro passo, tentar desvincular. Saber que o João é diferente do meu filho. O meu filho é aquilo que eu espero. O João é aquilo que vive. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, aceitar. Aceitar que ele é diferente. Talvez ele goste de coisas diferentes de mim. Ele gosta de carrinho. Eu não gosto de carrinho, eu gosto de futebol. Então, quando eu dou uma bola para ele, eu estou influenciando ele a gostar do que eu gosto. Quando, na verdade, ele gosta dos carrinhos. Então, aceitar que ele é diferente pode ser uma forma ótima. O futebol, por exemplo, nos dá um exemplo clássico disso. Uma criança que gosta de verde, provavelmente ela vai ser uma torcedora do Palmeiras, mas se o pai for corintiano, vai ser super difícil. Mas o que está em questão? Aquilo que a criança gosta ou aquilo que tem representatividade para mim? E olha que essa é a lição de casa, hein? Pai corintiano com filho palmeirense. E eu achei lindo, porque o verde é a cor preferida dele. Eu vejo isso em casa. O verde é a cor preferida do meu filho. Ele fala, eu torço pro Palmeiras. Eu falo, que legal, filho. Isso é identidade. É a escolha dele de acordo com os valores que ele possui. E não uma imposição minha. Bonito é se eu tiver a capacidade de permitir que ele vá num jogo Corinthians e Palmeiras comigo, cada um com uma camiseta, se ele ganhar, eu der um abraço nele e falar, parabéns, filho, dessa vez foi você. Isso é minha capacidade de entender o outro e aceitar o outro. Por isso que o aceitar é tão importante. Lembrando, então, a alteridade, ele é diferente de mim, e cabe a mim aceitar, para que ele possa desenvolver isso de uma forma saudável. Todo o conflito que vai gerar nisso é meu, não dele. Então eu preciso entender os meus conteúdos para que eu não transfira para ele. Lembra da corrente? Ele é um elo, e ele é uma nova corrente. Não ele faz parte dessa corrente, então ele tem que continuar. Para que ele possa ter essa liberdade, até de criar. A imaginação da criança é a criatividade do adulto. Quanto menos as crianças têm a capacidade de imaginar na infância, menor é a capacidade de criar no futuro. Quanto mais se alimenta a imaginação, maior capacidade de criatividade ela tem no futuro. São coisas simples, difíceis na prática, mas como a teoria bem simples. Eu acho que a maior dificuldade é essa, é você separar, né, o que a expectativa do pai, né, da mãe, do que a criança é, né, da identidade dela. Eu acho que é um exercício que a gente precisa praticar diariamente, né? Fazer essa reflexão, entendendo que muitas vezes a gente vai, né, ser tendencioso, mas aí vale a reflexão para voltar atrás. Eu acho que é importante ter esse exercício de reconhecimento também, né? Eu diria, Fabi, que fácil não é, mas é maravilhoso. Eu fico pensando em crianças que, aos olhos dos pais, estão ali testando os limites, né, com uma certa frequência. Então, ficam ali agressivas, ou ultrapassando ali um limite sociável, né? Como que a gente pode dar esse contorno para a criança, sem a gente dar podar, né, talvez esse potencial, essa identidade que é da criança. Então, vamos pensar, se o pai ou a mãe tem um perfil mais introvertido, né, uma identidade um pouco mais íntima, e o filho é o oposto, né? Como que a gente pode dar voz a essa identidade desse filho, que é diferente da dos pais? Eu acho que é bem complicado, assim, né? Fica um limite difícil. É complicado, Fabi, porque ele entra na relação do conflito. Sim. Sempre que existem duas posições diferentes, existe um conflito.
Tem uma frase que eu li, eu não lembro exatamente aonde, mas ela fala assim: para o outro ser o meu inimigo, basta que ele tenha algo que eu desejo. E aí ele se torna o meu inimigo. Então, eu acredito que o conflito, ele existe por conta de uma posição, aonde eu me coloco com relação ao outro. Não existe conflito único. Eu só entro em conflito quando eu tenho um problema pessoal, um problema, por exemplo, de identidade. Eu tenho um conflito comigo mesmo, porque eu não sou aquilo que eu gosto ou não sou aquilo que eu desejo ser. Isso é muito claro no trabalho, né? Nós desenvolvemos tarefas que nós não gostamos, mas nós precisamos daquela remuneração, então nós aceitamos, porém nós vivemos em conflito. Quando a criança, ela entra em conflito, ela está também dando voz a quem ela é. Esse conflito, ele só existe porque existe uma relação com o outro. E aí é que tá. Os pais precisam sim dar limites. Limites são a segurança da criança. Quando você limita uma criança, ela sabe, opa, eu fui até um ponto que eu não deveria. Por isso que meu pai veio a intervir. Mas você percebe que os limites, normalmente, eles, como você falou, conflitos sociais, né? Eles estão atribuídos à nossa relação com o outro. Eu não consigo gerar um conflito se não existir esse outro. Aonde a criança está se colocando nesse conflito? Ela está agindo ou ela está reagindo? Na hora que a gente vê o conflito, eu acredito que seja impossível nós olharmos aquilo numa fração de segundos, é ação ou reação e tal. Nós agimos, nós atuamos. Porém, não se preocupe em errar. A grande questão é conseguir reparar o erro, ou conseguir entender aonde aconteceu. Eu tenho uma opção de leitura muito boa, que ajuda muito. Esse livro aqui, ó, eu tô lendo ele, tá dando para ver? Philippa Perry. O livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido. Na contracapa dele, fala assim, ó, todos os pais querem acertar na educação dos filhos, para que, essencialmente, eles sejam felizes. Apesar do óbvio, esse não é um objetivo simples. Nesse livro, ela fala muito sobre essa questão de como lidar com o filho. E aqui tem muito sobre a relação da identidade, dessa questão do conflito. Existem muitas experiências que ela retrata sobre conflitos de pais que agiram de determinada forma, tiveram um resultado quase desastroso, mas conseguiram voltar atrás e corrigir o rumo, para que as coisas pudessem ter um norte muito melhor. Existe um caso do Lucas, por exemplo, que foi uma criança que ela era pouco acompanhada pelos pais. Então, ele fazia tudo para chamar a atenção. Ele queria o tempo todo chamar a atenção dos pais. Só que isso era visto pelos pais como birra, como manha, como tudo. Quando ela chegou para a Philippa, que é uma psicanalista também e terapeuta, ela questionou justamente isso. Mas por que ele está fazendo tudo isso? E os pais questionaram, ele quer chamar atenção. E aí ela perguntou para ele, por que você está fazendo isso, Lucas? E ele falou, eu gostaria que os meus pais me vissem, porque eles estavam fora o tempo todo e não tinham tempo para ele. E aí os pais perceberam que, no fundo, ele só queria a presença deles. Então, muito disso é uma reação da criança ao ambiente também. Ela só está fazendo isso, muitas vezes, para chamar atenção. E ela está chamando atenção, eu vou abandonar ela, vou deixar ela de lado. É isso justamente que a gente não quer. O acolhimento é diferente. O problema é que, quando crianças, nós não passamos por esse acolhimento. E aí fica difícil para nós, como adultos, acolhermos elas, porque é uma experiência que eu não conheço, não está dentro da minha identidade. Não é quem eu sou esse. Eu sou o cara que deixa de lado. Então, cabe a nós também vivermos essas novas experiências e aprendermos coisas novas para que nossos filhos possam ser o João, o Pedro, o Otávio, o Augusto, não só nossos filhos, porque senão eles só serão um elo dessa corrente. O mais importante de tudo é nós tentarmos aprender para nós, porque isso acaba refletindo quase que de forma única nos nossos filhos. E aí nós acabamos por aprender com nossos filhos e não ensinar a eles. A gente precisa, né, como você falou também, tem essa questão do ambiente, né? Os pais precisam propiciar um ambiente em que elas estejam à vontade para encontrar, né, o seu caminho, a sua identidade. Então, uma das coisas é essa presença que os pais precisam ter e dar, né, para os seus filhos. Você tem algum outro exemplo de que possa também favorecer esse ambiente? Eu acho que eu tenho uma experiência própria. Vamos falar sobre o João e a Maria. Eu percebo muito, por exemplo, o próprio Pedro, que tem 6 anos. O Pedro, ele está na fase de construção. Tudo para ele é construir.
criar, desenvolver, fazer. E para Gabriela, que tem 3 anos, é a fase da destruição, da desconstrução. Então, enquanto um está numa fase de construir, o outro está numa fase de destruir. O que nós podemos entender como isso? Conflito. Por quê? Porque nós não vemos a identidade de cada um em separado. Porque o Pedro, efetivamente, vai construir cada vez mais, quanto mais a Gabriela destruir. E para Gabriela, a destruição, ela acaba por fazer algo que atende ao momento dela. Um tem 6 anos, outro tem 3 anos. Um está tendo experiências de construção. A outra, ela vê tudo e tenta desconstruir para que ela possa dar voz à própria identidade. Para o Pedro construir, ele precisou entender quem ele é. Para a Gabriela, desconstruir é criar um terreno fértil para que ela possa ali fazer a própria criação. Então você tem os 2 lados da balança. Ah, mas ela não pode destruir o que o Pedro fez. Ah, e o Pedro não pode ficar construindo porque ela destruiu. E por que não? E se eles se entenderem nesse meio e isso se tornar algo saudável, tanto para um que constrói quanto para o outro que destrói. Então, você percebe que essa interferência acaba por nortear algo que seria próprio deles. As crianças, todo desenvolvimento infantil, como vocês, que são especialistas nisso, vocês sabem que tem fases, faixas e momentos para tudo. É muito interessante quando a gente fala, por exemplo, do desfraude. O desfraude é uma preocupação muito grande. Mas quantos adultos nós conhecemos que andam de fraldas? Ou pessoas com 18, 19, 20 anos, 5, 6 anos. É um momento em que a criança se sente segura. Então, existe um momento para o desfraude. E o momento do desfraude não é receita de bolo, é respeitar a criança dentro do momento dela. Existem sinais. Por exemplo, tem a clareza de que, olha, quando a criança começa a dar os passos para subir a escada, ela já tem controle do esfíncter, que é o músculozinho, e todos nós temos no ânus. Então, você sabe que ela tem a capacidade de controlar. Porém, ele se desenvolve dentro de um parâmetro de idade, não exatamente numa idade, alguns antes, outros depois. Mas por que isso é um problema? Pode ser um problema, talvez, para os pais com relação à fralda, porque é um gasto e tal, e nós precisamos tirar a fralda. Mas para a criança é uma exploração, e essa exploração é muito interessante. Isso é muito legal de nós entendermos um pouco mais. Acho que quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos, mais nós acabamos por compreender o que se passa. A própria criança que entra em conflito, a criança que briga, ela efetivamente não está fazendo aquilo pelo mesmo motivo que um pugilista entra no ringue. Não tem sentido aquilo, mas existe uma razão. E a razão disso pode ser mais simples. É claro, nós dedicamos a vida a estudar isso e apresentar isso, mas os pais também podem entender, não seus filhos, mas a si próprios. E com isso, ajudar os filhos. E ajudar não é ensinar, é aprender com eles, porque se aquilo levanta uma questão para o pai, com certeza é uma questão dele. O filho só está mostrando para ele novamente. Quando um pai se questionar, nossa, eu não gosto que minha filha faça isso, ou não gosto que o meu filho aja desse jeito, ele pode se questionar, aonde existe de mim nisso que ele faz? Porque se eu não gosto, foi por uma experiência que eu vivi. Talvez seja mais sobre mim do que sobre ele. Não que nós não devemos repreender, mas nós podemos olhar para eles e aprender com eles, porque eles mostram isso o tempo todo para nós. Então, isso é muito bonito de entender que as crianças, elas são grandes professores, inclusive bons alunos. Nós temos, bom, primeiro você falou do desfraude, já deu aqui um spoiler grande. Que medo. Sobre o nosso próximo Diálogos. É um tema muito importante, né? Esse, e que tem muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre esse processo, né? Esse desenvolvimento aí, o desfraude. Então, em breve a gente vai passar mais informações para as famílias, mas é isso, Hugo, acho que você definiu bem. A gente precisa entender o tempo da criança, né, para essa fase. O que eu acho mais importante, se eu pudesse deixar alguma coisa nesse Diálogos, seria: trate seu filho pelo nome. Chame ele de João, de Pedro, de Augusto. Entenda ele como um ser único, como uma identidade única. Que isso, com certeza, vai ser enriquecedor para ele, porque isso atribui valor a ele, não aquilo que é meu, e sim a quem ele é. Então, isso eu acho vital. E se puderem ler um livro para aprender como ser pais melhores, leiam um livro da Philippa Perry. Ele é fantástico.
Ele é simples, rápido e preciso. Eu acho que é um dos melhores exemplos para isso. É o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, né? E É esse o título. até depois qualquer coisa a gente deixa para eles. É. É um livro super acessível, ele é super simples, didático e fácil. Então, eu acho que assim, é muito fácil quando você tem boas referências. Então, temos uma pergunta do Hector, eu vou ler aqui para você. Como equilibrar, apresentar as coisas para os nossos filhos sem influenciar seus gostos e personalidade de modo enviesado? Ou seja, como disponibilizar opções de maneira mais isenta, sem comprometer a capacidade individual deles de optar de maneira autônoma, por se interessar ou não? Eu acho que isso muito vai de você se abrir, não para o seu filho, mas pense sobre você. Algo que você nunca fez. Por exemplo, agora nós estamos tendo a SP Art, aqui em São Paulo, na Bienal. Por exemplo, levar ele a lugares que você nunca foi, ou apresentar para ele coisas que você nunca viu, mas que você acredita que pode ser enriquecedor, não para ele, mas para você. Porque isso é abrir o leque de possibilidades. É você fazer coisas que normalmente para você não são comuns ou você nunca fez, para que ele possa viver essa experiência. Por exemplo, uma pinacoteca. Nós tivemos há pouco a apresentação dos Gêmeos. Nós temos Banksy agora no Shopping Eldorado, na Rebouças. Coisas que você não viveu. Aquilo que você não viveu, com certeza, vai ser uma experiência enriquecedora para o seu filho. O foco não é ele, é você. Quanto mais você abrir as suas possibilidades, mais você permite que ele tenha novas possibilidades também. Aquilo que é inacessível para o seu filho, com certeza é a mesma coisa que é inacessível a você. Um grande pintor, um grande musicista, para ele sair de uma família onde não tem a música, é muito mais difícil. Porém, se ele apresenta aquele gosto, permita experimentar aquilo, permita fornecer para ele, pelo menos, o mínimo para que ele faça aquilo. Em casa ninguém toca nenhum instrumento, mas meu filho vive com aquele violãozinho embaixo do braço. Compra um violãozinho melhor, compra um violãozinho maior. Veja se isso para ele realmente faz sentido, para que ele possa experimentar. Mas eu não vou ficar comprando coisas. Eu também não acho nada legal. Mas leve numa apresentação. Quando você ver uma roda de samba, para com ele. Vê a forma com que ele vai se relacionar com aquilo. Mas eu não gosto de samba. Ok, tudo bem, mas ele pode ter aquela experiência. E isso é enriquecedor para a criança. Vivenciar aquilo que para você não é comum. Essa eu acho que é a melhor forma. Se ele se interessou, permita-se pelo menos permitir que ele veja aquilo. Só dá uma abertura. Não limite. Permita que aquilo aconteça. Porque isso cria novas possibilidades, novas relações. Isso eu acho muito importante. Eu acho que parte de nós. Nós precisamos ter novas experiências para que eles possam ter novas experiências também. Tem uma outra pergunta aqui, da Luciana. Aproveitando as perguntas, e quando a expressão da criança passa do limite do outro, seja uma gritaria, um empurrão, um barulho em demasia, como dar limite sem podar totalmente sua expressão? Vamos por um caso clássico. O João tá no shopping, se jogou no chão, tá naquela gritaria, tá fazendo tudo aquilo para chamar a sua atenção. O que você faz? Você tem duas opções. Ou você ignora, ou você atende ele. Atende ele não no fazer o que ele quer, mas entender o que ele está fazendo. João, eu vejo que você está jogado no chão. E tudo bem se você quiser se jogar no chão. As pessoas estão reparando em você. Você está gritando porque você quer chamar a atenção. E eu compreendo isso. Você quer continuar, você precisa permitir que haja pelo menos compreensão naquilo. É difícil, tudo que a gente quer é que o nosso filho fique quieto porque nós não queremos chamar a atenção. Isso é claro que para nós é um incômodo. Só que para a criança talvez não seja. Então nós precisamos, sim, entender a criança e compreender aonde ela quer chegar com aquilo. Mas ela quer comprar aquele brinquedo e eu não vou comprar. Então fale bem claramente para ela, olha, nós não vamos comprar o brinquedo. A gritaria, ela não vai fazer com que você conquiste isso. Isso não é legal. As pessoas estão reparando. Eu estou envergonhado. Eu sinto vergonha do que está acontecendo aqui. E tudo bem, filho, se essa for a sua postura, eu respeito. Eu não aceito, mas eu respeito. Porque você, sim, tem vontades também. Não é legal, mas eu respeito.
para que a criança possa fazer a sua própria análise daquilo. Lembra do que a gente falou do 2 mais 3 são 6? Aquela lição que, ao invés de dar o resultado para ele está errado, nós fazemos ele questionar aquilo que ele está fazendo. Às vezes, a criança vai testar os limites, faz parte dela. Lembre, ela está experimentando e ela precisa experimentar de verdade, ela precisa sentir aquilo. Como é que ela vai sentir se ela não estiver a plenos pulmões gritando no chão? Então, a partir do momento que ela vive uma experiência, ela sabe o resultado daquilo. O problema é que se nós não permitirmos que ela viva aquela experiência, ela fica repetindo como em ciclos. Então, todas as vezes que eu for no shopping, ele se joga no chão e grita. E se eu permitir que ele se jogue no chão e grite, e ele aprenda, ele levante, e ele entenda que eu respeito aquilo, da próxima vez não tem o mesmo efeito. Então, aos poucos, através da experiência, ele vai ter os próprios aprendizados. Aquilo que é nosso é a vergonha. Ele não tem vergonha daquilo. Então, vamos entender, olha, o meu filho e o João. O João está experimentando. Experimenta, então, João. É importante você experimentar. Mas eu não vou ceder à sua vontade pela sua experiência e você vai entender o que você está fazendo. Da próxima vez, ele não faz de novo, porque ele vê que não dá resultado. Sempre que ele tenta e não consegue se expressar, ele tenta e não consegue, ele vai tentar de novo. A recorrência é pelas tentativas falhas. Quando ele consegue, tudo bem. E não estou falando de comprar, mas permitir que ele se expresse, porque é a forma que ele está se sentindo. Acolhe ele, respeita e aceite só. Se você abandoná-lo, é o que ele tem mais medo. Então, aí ele vai se sentir inseguro mesmo. É difícil, não adianta, é difícil, mas vale a pena. É prazeroso, é maravilhoso fazer isso, porque são crianças, são vidas que estão aprendendo com a gente. A gente precisa entender que, às vezes, nós precisamos sair um pouco de campo para que eles possam ser quem eles são, mesmo que aquilo seja diferente do que eu acredito ou do que eu aceito. É importante que eles possam ser eles. Talvez esse seja o João. E cabe a mim falar, tudo bem, João, eu te aceito do jeito que você é. Bem bonito isso. Tem aqui a pergunta da Carolina e depois eu vou para a da Maria Esther. Quando a criança demonstra querer ser ou fazer igual a mãe ou o pai, como devemos reagir? É difícil entender se isso faz parte da identidade da criança ou se ela está influenciada. Exemplo, quero ser engenheira como você, quero comer o que você está comendo. Quantas profissões existem no mundo? Vamos falar um número 1000. Quantas ela conhece? Uma, que é a dos pais? Então, provavelmente, ela vai querer fazer isso. E aí você pode falar, que legal, filha, eu fico feliz que você queira fazer isso. Porém, você pode escolher. A mamãe faz isso, eu posso falar para você sobre isso. Mas você sempre pode escolher o que você quiser. Se você mudar de ideia, tudo bem para mim. Não é um problema isso. Nós transformamos isso num problema. Por quê? Porque o mundo da criança ele é tão limitado que as pequenas demonstrações, elas já tomam como o todo. Elas não tiveram experiências com animais, por exemplo, numa veterinária que cuida de gatos e bichos todos os dias, para falar, eu quero ser veterinária. Mas, com o passar dos anos, elas veem aquilo, elas se identificam e gostam. E aí elas falam, nossa, eu quero ser isso. E tudo bem a criança mudar o tempo todo. O que ela está fazendo nesse momento de identificação com os pais é tentando ser aceita. E a pior coisa do mundo para uma criança é ela não ser aceita. Imagina se uma mãe engenheira vira para a filha e fala, não, filha, essa é a pior profissão do mundo. Eu pediria para essa mãe, muda de emprego, por favor, porque aí você vai falar para sua filha que ela tem uma ótima profissão, que essa é uma ótima profissão, porque essa identificação parte de nós como os pais. Então, quanto mais experiências as crianças vivem, mais elas abrem esse leque. Quanto mais elas abrem esse leque, mais elas se entendem como são, do que elas gostam. É como se eu pudesse mostrar para uma criança todas as frutas que existem no mundo e falasse para ela, você fala para mim quais você gosta e quais você não gosta. E aí ela me daria todas elas, olha, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu gosto, essa eu não gosto. Mas se eu só dou para ela uva, maçã, limão e laranja, provavelmente serão as frutas preferidas dela. Dificilmente ela vai falar que caqui é uma fruta que ela goste. Por quê? Porque dentro da experiência dela ainda não existiu o caqui. Então, as experiências promovem os aprendizados que compõem a nossa identidade. Nossa identidade nada mais é do que o idem, aquilo que eu quero igual.
que eu mantenho para mim, entendeu? A gente tem aqui a pergunta: essa ruptura do gosto dos pais não é característica da adolescência? Qual é o nível de ruptura que deve se esperar na infância? Nós darmos, assim, um limite para as coisas, eu acho que ele é muito castrador, assim, ele é muito limitante. Eu acho que a criança, quando ela é pequena, ela vai experimentar e vai tentar. Na infância, ela vai fazer o seguinte, ela vai aceitar tudo que é apresentado. Lembra daquele medo do abandono? O medo do abandono faz com que ela aceite tudo e algumas coisinhas só ela negue. Já na adolescência, ela se entende como outra pessoa. Aí ela tá com a identidade dela formada, os gostos dela. A adolescência nada mais é do que um período que você fala, olha, isso eu quero, isso eu gosto, isso eu não quero, isso eu não gosto. É quando você se impõe, você precisa romper com aquele elo da corrente. E aí você precisa ser uma identidade única, sua, pessoal. Só que você está tão perdido no mundo de experiências que você está tentando avaliar quais você gosta. Às vezes você se limita em algumas poucas opções. E às vezes você desfruta de muitas delas. Só que é o momento em que você entende como ser. E aí por isso que falam que, ai, nossa, a adolescência é tão difícil. Talvez a adolescência não seja tão difícil. O difícil são os conflitos gerados por aquilo que os pais acreditam que seja correto e aquilo que os filhos acreditem ser correto também. Porque, no fundo, não tem o certo e o errado. Existe aquilo que você gosta. Os maiores conflitos, principalmente com adolescentes que eu vejo, é com a relação de turma. Eles se entendem como parte de um meio, de um grupo, de uma identificação. Sabe aqueles grupinhos que se formam? Por exemplo, aqueles ali são do rock, camisetas pretas, cabelos compridos. Aquelas ali são as patricinhas. Aqueles ali são os rapazes do futebol, aqueles ali são os nerds. Você percebe que eles se agrupam para que eles tenham uma identidade coletiva, para que eles se entendam como parte, e aí que geram os conflitos, porque quando eles se colocam num grupo, eles eliminam todos os demais. Os nerds não fazem parte do grupo do esporte, por exemplo. Eles não fazem parte do grupo dos roqueiros. Então, eles precisam de grupos para se identificar. É uma identificação social. Já na adolescência, a gente parte muito para essa questão. E aí entra em conflito com os pais, porque muito do que o grupo gosta talvez seja algo pessoal, particular. Cada caso é um caso, não dá para entender, mas a principal mudança que nós temos na adolescência são a formação de grupos, as próprias sociedades. Esses pequenos grupos são como pequenas formações sociais, são pequenas sociedades de identificação. Então aí é uma questão de avaliar caso a caso, mas o principal tópico é esse, a identificação social. Aquele grupo que permeia o meu filho é justamente o que mais influencia ele. Ele sofre menos influência dos pais e mais influência do grupo. Olha o conflito. Aqui tem: crianças autoconfiantes serão adultos mais bem resolvidos? Qual o impacto em se sentir bem quanto à sua identidade? Cara, são estudos até promovidos recentemente que falam que crianças autoconfiantes, elas têm uma tendência muito menor ao adoecimento. Eu não tenho os números exatos assim, mas eu tenho lido sobre isso também e tem mostrado claramente. Tem um estudo de Harvard que eu li há pouco tempo atrás, que experiências com água, crianças que brincam em piscinas, brincam no mar, brincam em rios, experiências com água, têm uma capacidade de reduzir o nível de estresse, ansiedade e depressão em até 30% num adulto. Foi uma amostragem que eles fizeram de 14 mil crianças nos Estados Unidos, e o que eles viram em comum? Todos eles tinham muita experiência com água. E você percebe como a água envolve, a água acolhe? Então, isso é muito interessante. Então, essa questão da autoconfiança, ela, querendo ou não, ela manda sinais para o cérebro que cria essa capacidade de se autorregular. Isso é um assunto que está muito em alta, que é a autorregulação. Autorregulação é a capacidade que eu tenho de transitar entre as emoções e retornar ao centro. Eu posso me sentir muito feliz e retornar ao centro. Depois me sentir muito triste e retornar ao centro também. Isso é autorregulação. Crianças autoconfiantes, elas têm uma maior capacidade de se autorregular. Isso ajuda muito, principalmente quando adultos, a passarem por questões como depressão e ansiedade de forma mais leve.
Uma coisa que eu estudo, eu leio muito sobre isso, e é muito claro, a ansiedade, ela faz parte do ser humano, assim como a depressão. A ansiedade nos mantém vivos com relação ao momento de eu atravessar a rua. Essa ansiedade é que faz eu parar e olhar para os dois lados. A depressão são os momentos tristes que fazem eu avaliar, quando eu tenho experiências felizes, de como aquilo é bom. Se eu viver um mundo de felicidade, é quase uma utopia. Então, eu preciso ter momentos tristes para que eu possa retornar. O problema é que as pessoas ficam aprisionadas nisso. Por quê? Pela falta de experiência, pela falta de autoconfiança, pela incapacidade de lidar com isso. A própria identidade. Eu, como psicanalista, vejo, principalmente no setting, a dificuldade que as pessoas têm em apresentar a própria identidade. Ai, eu não quero parecer uma pessoa ruim. Mas o que te define como uma pessoa ruim? É o outro ou você? Aquilo que você fizer para o outro, se você chamar a atenção por ele jogar um papel na rua, ele vai te julgar como uma pessoa ruim. Mas o que ele fez é errado. Então, qual que é o critério de avaliação dessa pessoa ruim? A pessoa que chama a atenção da outra por jogar um papel no chão, ou o entendimento de que, olha, aquilo prejudica todos nós, não só a ela. Então, passa muito por isso. E essa ausência da identidade, da capacidade de se autoavaliar, é um dos fatores principais, assim, do adoecimento das pessoas. De se entender, olha, ele pode ficar bravo comigo. Tudo bem, eu aceito. Porém, isso não faz de mim uma pessoa ruim. Eu sei quem eu sou e sou como sou. Isso é minha identidade. É assim que eu ajo. Bom, Hugo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, essa troca foi muito interessante. A gente tem aqui alguns elogios. Então, o Ricardo agradeceu. Muito obrigado, Hugo, Fabiana e equipe Aviva. Super interessante essa temática, reflexões bastante aplicáveis a várias situações que já vivenciamos em menos de 2 anos da Duda. E aí a Carla pergunta se ela pode ter acesso, né, a essa gravação por completo. Carla, sim. Então, nós vamos enviar o link da gravação completa no Clesep. Então, se vocês quiserem retomar, ou os pais que entraram aí no meio dessa conversa, fiquem à vontade para reassistir. E a Joara, ela escreve: Hugo Guilherme, parabéns pelas colocações, mesmo como avó, sei que posso contribuir muito com o desenvolvimento dos meus netos. Então, obrigada. Então, nós temos aqui agora muitos elogios. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada por compartilhar o conhecimento. É isso, assim, foi muito, muito importante, muito interessante. Então... no final, eu que agradeço, assim, e se eu pudesse falar, nós falamos muito sobre os nossos filhos agora, só que no fundo, nós falamos sobre nós, porque nós somos uma identidade também. Então, eu acho que cabe a cada um de nós refletir dessa nossa identidade, o quanto a gente gosta, o quanto a gente é feliz com ela e o quanto a gente admira. Tentar tirar um pouco aquele peso da nossa infância e olhar para nós, não como pais, mas como pessoas. Não é a mãe da Clara, é a Fabiana, não é a mãe da Gabriela, é a Roberta. Essa identidade pessoal, ela se perde ao longo do tempo. E ela nunca deveria se perder. Quando a mulher se torna mãe, ela perde a própria identidade, aquilo que ela gosta, em função do filho, para dar o melhor para aquele filho. E o mais importante de tudo é ela lembrar quem ela é, do que ela gosta. Porque uma filha, um filho que vê um pai sendo feliz, com certeza ele é muito mais feliz. Então, essa identidade que nós esperamos dos nossos filhos, vamos guardar para nós, vamos mostrar para eles que nós somos felizes. E aí, com certeza, eles serão pessoas muito mais felizes. Porque nós fazemos aquilo que nós gostamos. Nós somos a nossa identidade. Assim, eu permito que ele tenha a própria identidade. Eu acho que é vital, é lindo. Muito bonito de se ver, se praticar e se viver. Muito obrigada, finalizou muito bem. Acho que vamos todos sair daqui com esses pensamentos. Ok. Muito obrigada a todas as famílias, a todos os participantes. Nos encontraremos em breve. Uma boa noite para todos. Obrigada a todos por terem participado, estarem aqui comigo até agora, e vamos lá, vamos ser a nossa identidade, vamos praticar isso como algo pessoal. Eu acho que nossas crianças, elas precisam de pais felizes.
Assim elas vão aprender pela nossa identidade o que é felicidade. Obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau, muito obrigada a todos. Tchau, tchau, boa noite.